Olá, é uma satisfação estar aqui e poder ministrar essa aula para vocês, tá? Foi Tupã, sou Tabajara, na terra de Tupã. Tem papagaio, arara, maracanã, todas as aves do céu, quem nos deu foi Tupã, foi Tupã, foi Tupã. Olá, eu sou a professora Mônica e hoje eu estou aqui para ministrar uma aula para vocês muito especial. E eu comecei essa aula de hoje cantando essa música porque hoje é o dia que nós vamos descobrir uma história muito legal sobre esse lugar onde a gente vive, o estado de Goiás. Será que foi sempre assim? Será que teve sempre esse nome? E antes de nós, será quem vivia aqui? São várias curiosidades que nós vamos descobrir hoje. E a história é assim, ó, recheada de coisas boas e de muitos acontecimentos. Antigamente, na época em que os colonizadores estavam andando por aqui, pelo território brasileiro, para tomar posse desse nosso Brasil, aconteceu dos colonizadores também vir aqui para o nosso território de Goiás, né? E quando eles chegaram aqui, eles pensavam que era terra de ninguém, né? Mas aqui já viviam os índios, vários grupos de índios diferentes, e eles vagavam de um lado para o outro, nunca se estabilizavam no lugar só. Vagavam de um lado para o outro e tinham os grupos Chavantes, Caiapós, Guarani, vários grupos. E também, por essa expedição já estar acontecendo no Brasil todo, alguns índios, como os tupis, vieram também aqui para a nossa região, fugindo desses colonizadores, vieram aqui para a nossa região também, e por aqui, né, ficaram de canto em canto, e eles viviam da pesca, da caça e de tudo que eles podiam recolher na natureza para a sua própria sobrevivência. E aí, nessa época também, quando eles chegaram aqui, existia um grupo de índios que se chamava Goiáses. E aí, mais na frente, é por causa disso um dos motivos do qual o nosso estado passou a chamar-se Estado de Goiás, por causa desses índios, desse grupo de índios que já viviam aqui. E aí, várias expedições vieram para cá, né? No finalzinho do século 17, já existia um monte de expedições que passaram por aqui, e então aconteceu um burburinho, um falatório de que aqui no nosso estado existia muito ouro. E então, como antigamente uma nação rica era uma nação que tinha bastante metais, então esses colonizadores vieram para cá em busca desse ouro, né? E aí então surgiu-se essa avalanche de pessoas que vieram para cá para desbravar e para pegar para si o nosso ouro. Mas chegando aqui, eles deram de cara com os índios, que viviam aqui muito bem, muito tranquilo da sua caça, da pesca, e eles teriam que conquistar esses índios. Antigamente, o rei de Portugal era que mandava em tudo. Para fazer expedição, tinha que ser autorizado pelo rei. E o rei, então, colocava no regimento que esses índios precisavam ser cuidados, não podiam sofrer nenhuma violência, e também pela falta de mão de obra para poder arrecadar esse ouro, arrebanhar esse ouro, os índios precisavam ser conquistados para trabalhar para os colonizadores. E eles usaram de todos os artifícios para conquistar esses índios. Trouxeram
da Europa, o espelho, algo que encantou muitos índios, que não conseguiam se ver. E com essa ferramenta, eles ficaram encantados. Outra coisa que conquistaram, que também condicionaram os índios aos colonizadores, foi a arma de fogo, né? Com medo dessa arma de fogo, do que o homem branco podia fazer, o índio foi aceitou as condições, né, dos colonizadores. E também, nessa época, veio para cá a Companhia de Jesus, os jesuítas, e usaram da catequese, da Bíblia, dos ensinamentos bíblicos, para condicionar esses índios para si também, né? Dizendo a eles que precisavam salvar sua alma, e muitas das coisas assim. E aí eles ficaram do lado desses jesuítas. Aconteceram até algumas guerras onde os índios ficaram do lado dos jesuítas, né? Até que os jesuítas foram expulsos. E isso é uma das histórias que aconteceu aqui, né? E aí, com o tempo, desbravando tudo, possuindo o nosso ouro, vindo gente de todos os lugares, né? Percebeu-se então que precisava de uma administração para tudo isso. E foi nesse momento que começou-se a ser criados os arraiais. E aí, o primeiro arraiá foi criado pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva. O Bartolomeu Bueno da Silva veio numa dessas expedições com o seu filho ainda jovem, ainda adolescente. E quando ele não estava mais aqui, o seu filho, Bartolomeu Bueno da Silva, filho, disse para a corte real que tinha um mapa, né, que dava para chegar até aqui e ter como descobrir todo esse ouro. Ele não tinha mapa nenhum, era só conversa. Ele tinha apenas uma vaga lembrança de uma vez que passou por aqui, pelo nosso território de Goiás, com o seu pai. E assim, com essa ideia de que tinha um mapa, ele veio e começou por ele toda essa caçada do ouro e todo esse processo do nosso território aqui em Goiás. Foi com ele, a partir dele, devido muita gente por aqui, né, querendo ter acesso a esse ouro, que ele criou o primeiro arraial, que foi, no caso, a primeira cidade aqui do nosso estado de Goiás. E esse primeiro arraiá, fundado por Bartolomeu, já no finalzinho do século XVII, chamou-se Arraiá Santa Ana, que hoje é a cidade de Goiás. E a partir daí, com toda essa demanda, foram surgindo vários arraiás, que hoje são as cidades que nós temos por aqui, como Silvânia, Pirinópolis. Esses arraiás antigos passaram a ser as nossas cidades que nós temos agora, né? E devido a todo esse crescimento, precisou-se de uma administração. E também um dos arraiás tornou-se também Vila Boa, né? Em 1739 surgiu o arraiá Vila Boa, e com esse crescimento todo foi preciso também, em 1749, que foi quando nós tivemos o nosso primeiro governador. O governador veio com toda a pompa, né, cuidar aqui do nosso estado, trouxe alguns ajudantes, quem ajudava ele a recolher os impostos, quem ajudava ele a manter a organização, a questão da justiça, e daí por diante foi criado-se a primeira capitania do estado de Goiás, porque aí nós tivemos o nosso primeiro governador, Dom Marcos Noronha, que governou aí por mais de 5 anos o nosso estado de Goiás, né? Aí, com o tempo, com toda essa extração do ouro, foi ficando
deficiente demais, né? Foi ficando fraquinho a extração do ouro e precisava surgir aí então uma nova forma de ganhar dinheiro por aqui, e foi aonde que surgiu a economia que ainda é até hoje, que é o da agropecuária, né? E daí a ganância era tanta, muita gente querendo explorar esse nosso estado aqui, e com essas várias capitanias criadas, de repente surgiu um moço que na Revolução de 30, com muitas mudanças acontecendo, surgiu um moço que chamava Pedro Ludovico, que reuniu uma tropa, um tanto de amigos, e veio aqui para o nosso estado para tomar o nosso estado. E aí, nesse momento, ele foi preso, porque ele não esperou uma tropa que também vinha lá de Minas Gerais para ajudá-lo. Ele veio, né, muito ansioso, e aí foi preso. E quando ele estava quase para ser morto, essa tropa que vinha para ajudar ele apareceu, resgatou Pedro Ludovico, né? E aí foi então que ele criou a nova capitania de Goiás, a nova capital de Goiás. Foi aí então que ele começou a projetar essa capital, né? Mandou os seus amigos que fossem fazer as planilhas, conhecer os locais, para ver, cuidar da urbanização, para ver como e onde seria a nova capital de Goiás, que antes era Santa Cruz de Goiás, né? E aí no dia 24 de outubro de 1933, o Pedro Ludovico fundou a pedra fundamental e fundou então a nossa capital, Goiânia, que existe até hoje, que é linda, que é um lugar onde nós adoramos morar, né? E foi nesse princípio todo o processo do nosso território goiano, do nosso território do estado de Goiás, que foi separado aí de vários estados, como Tocantins, que tem fronteiras com vários outros. Mas, para nossa aula de hoje, que era saber as pessoas que viviam antes, né, aqui, antes de ser fundada a nossa Goiânia, antes de ser todo o território de Goiás, essas pessoas que viviam aqui eram os índios, e antes que o bandeirante chegasse, o Bartolomeu, passou-se por aqui muitas expedições com várias bandeiras diferentes, né, para tomar conta do nosso estado, mas quem realmente se fixou e ficou por aqui foi o Bartolomeu da Silva Filho, que veio com todo esse processo, criando os arraiais, as capitanias, e por fim Pedro Ludovico, que fundou a nossa Goiânia, né, que já tem aí esse tempo todo. E para que vocês possam registrar essa nossa história, eu quero propor uma atividade para vocês, atividade de pesquisa, né? Debates. Vou propor também que a gente faça uma dramatização de algum momento desses índios, do encontro deles com os colonizadores. E eu quero propor que vocês vão lá na natureza e peguem qualquer ramo de árvore, de galho. Aqui no meu jardim, por exemplo, tem o pé de coqueiro, e devido à chuva eu não pude ir lá recolher. Com o pé de coqueiro você consegue fazer esse adorno que os índios colocavam na cabeça, né, para se enfeitar. As índias eram sempre bem bonitas. E esse daqui que eu fiz de barbante. Vou mostrar para vocês mais ou menos vou mostrar para vocês como que faz esse que eu fiz aqui para colocar na minha cabeça, que é um adereço também que os índios usavam bastante, tanto da natureza quanto os artifícios que eles tinham. É só você recortar um pedaço, né? E pode dobrar em quantas partes quiser. Olha, eu dobrei só em 2 partes, ó. Fiquei com 2 cordões, né? E aí,
Se você não tiver o auxílio de uma pessoa em casa, de um adulto ou de um irmão, é só você amarrar na cadeira ou no pé da cadeira, no pé da mesa, né? E aí você vai rodopiar, né? Você rodopia de um lado, a pessoa do outro, ou então amarradinho você vai rodopiando até ele ficar nesse formato aqui, ó, né? E aí quando você solta, depois que você rodopiou, ele vai ficando nesse formato aqui, que são adereços que os índios usavam na cabeça, que é um do que a gente pode fazer como atividade, confeccionar em casa, né? E aí eu fiz, você pode amarrar no braço, na perna, na cabeça. Fiz um também colorido para colocar no cabelo. E essa é a atividade proposta para a gente fazer além de fazermos também, a gente pode fazer também, vamos fazer também um desenho bem lindo de toda essa história. Então, nós podemos desenhar a chegada do Bartolomeu por barcos, esse encontro dos índios com o homem branco, tá? E essa é a sugestão que eu deixo para vocês de atividade. Espero que vocês tenham gostado e um abraço a todos.